Bem-vindo e bem-vinda, caminhante da tribo do despertar. Chegou o momento de respirar profundamente. Sinta o som como uma névoa que abre passagem, pois hoje vamos curtir uma história. Mas antes que essa história comece, curte, comente, compartilhe e se curtiu, hypa para nós esse vídeo para alcançarmos cada vez mais pessoas que estão despertando para mais uma história. Pois hoje não vamos ouvir apenas uma história, vamos cavalgar com a alma. Que as palavras a seguir sejam como rédeas de luz, conduzindo você para dentro do seu coração. Esta é a história de um cavalo branco e de um humano que descobriu que antes de guiar era necessário confiar. O cavalo branco e o caminho invisível. Na vastidão do deserto dourado, onde o céu se encontra com a terra, há um caminho que só pode ser visto por olhos que sabem confiar. Esse não é um caminho qualquer. Ele é moldado pela decisão, pelo movimento, pela direção que o seu coração apontar. Esta é a história de um jovem viajante e do seu cavalo branco, que não aceitava reinos. O jovem, ele já caminhava há dias, guiado apenas por uma bússola que estava quebrada, e a sensação de que algo o esperava além da linha do horizonte. Foi então que ele viu uma silhueta reluzente se destacando entre as dunas. Um cavalo de cor branca, forte, livre e selvagem. Seus olhos se entreolharam como se fosse um sinal, como se o tempo tivesse parado. O animal parecia até mesmo dizer: não sou montaria, sou um convite. Pouco adiante, um jovem encontrava um carro antigo, de madeira sagrada e metais brilhantes, repousando como um trono no meio do nada. Mas havia um problema: o carro nem sequer se movia. Ele estava sem rodas, sem motor, sem rédeas, apenas a inscrição esculpida no banco. A direção interna, o combustível é a decisão. Confuso, né? O jovem tenta puxar, empurrar, desmontar, em vão. E assim o cavalo branco foi se aproximando. Lentamente. Ele não se deixa prender, mas se deixa deitar-se ao lado do carro. O jovem, enfim, compreende. Não era o cavalo que puxaria o carro. Era ele quem precisava se tornar movimento. Compreender isso foi como atravessar uma ponte invisível. Ele respirava profundamente. Senta-se no carro e assim ele fechou os olhos. Dentro dele, memórias, dores, dúvidas, vontades dançavam como nuvens no céu interno. Apenas quando ele aceitar todas, sem qualquer pressa. O carro treme levemente. O carro começa a andar, mesmo sem ter rodas. O chão se curva
a sua vontade, o tempo empurra com ternura, e o cavalo branco corre ao lado, livre, companheiro, guardião. O jovem viaja entre paisagens que mudam conforme seus pensamentos vão mudando. Montanhas surgem quando ele teme algo, rios se abrem quando ele confia. Ele aprende que a mente guia tudo, mas o coração, ele sim impulsiona. E o cavalo representava a força vital que todos temos, mas que não pode ser dominada, apenas respeitada. Depois de uma longa jornada, o carro para diante de uma árvore de sombra fresca. O jovem desce, o cavalo se afasta, mas antes olha para ele uma última vez. Naquele olhar estava tudo. Você agora é o próprio caminho. E naquele instante, o jovem compreende que não precisava mais da bússola, nem sequer do carro, e muito menos do cavalo. Ele havia se tornado o próprio movimento. Onde quer que estivesse, a estrada surgiria sob seus pés. Quando a alma decide se mover, o universo dobra estradas invisíveis para que ela passe. E o lado luz da carta do carro é o autodomínio e foco. Como o jovem que aprendeu a guiar o cavalo sem rédeas, a luz do carro é saber conduzir sua energia vital com firmeza e equilíbrio. Confiança interior. A força do cavalo branco é nobre, silenciosa e espiritual. Sua luz inspira a confiança que não precisa dominar para seguir. O alinhamento do desejo com o espírito. Quando nós temos a união da ação com a consciência, o caminho se abre com fluidez. A vontade de movimento, direção clara, determinação sem pressa, missão com integridade. O movimento não é fuga, é resposta sagrada a um chamado interno. E o lado sombra é o controle obsessivo, é tentar controlar o tempo todo. Impulsividade disfarçada de coragem, é avançar sem escutar, é só avançar pela ânsia de tentar avançar. É a vontade ferida, quando o ego quer provar algo ao mundo, mas perde a direção da alma. Fuga em movimento, usar a ação como distração emocional, estar sempre fazendo para não sentir. E a relação de domínio com a vida, ver os outros e a natureza como algo a ser domado, não compreendido. Com isso, associamos que o lado luz é o movimento e o lado sombra é o movimento sem a alma. Portanto, é necessário ter alma nos nossos movimentos e decisões. Levar a alma onde ela teme ir, com leveza e com força. E vamos aqui encerrando mais um deste conto. Se gostou, que tocou seu coração, comente aí para entendermos se você chegou até aqui. Alma. E se você chegou até aqui, algo de dentro de você pode ter ouvido o chamado. Que o cavalo branco desperte a sua coragem. Que o carro te lembre que o caminho não é vencer, é viver com a sua verdade. Aqui na Tribo do Despertar, cada história
é um espelho. E talvez hoje você tenha se visto um cavalo, talvez um jovem, ou até mesmo ambos. Eu te faço uma pergunta para você levar contigo. Será que eu estou guiando ou apenas tentando controlar? E até o próximo conto. Que o vento da jornada sopre, leve nas suas costas, Rausch Hau.